Oi, gente, sou Melina Pochran, Robaina, do Maternidade Simples, e eu tô aqui pra falar de um assunto que sempre me perguntam. Toda vez que eu posto no Stories, que eu tô fazendo devocional com as meninas, me perguntam como que você faz devocional com suas filhas, como que você ensina suas filhas sobre a vida cristã, etc e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já tenho um vídeo no IGTV contando do devocional especificamente, mas eu quero falar de maneira geral como que eu introduzi esse assunto na vida das minhas filhas. Lembrando que eu sou cristã e eu sou uma cristã praticante, então eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, não é uma coisa só de tradição religiosa familiar, é uma coisa que realmente faz parte da minha vida. Então acho que isso é a primeira questão. Se você não acredita profundamente num assunto, não tem como você ensinar os seus filhos sobre isso. Então você ter simplesmente uma religião de nome é muito mais fácil do que você ensinar os seus filhos sobre princípios e valores cristãos, de fé que você tem em sua casa. Então aqui em casa, o que eu sempre procurei fazer? Desde pequenininhas, minhas filhas sempre me viram orando, eu orando por elas antes de dormir. Esse foi o primeiro básico da oração, foi orar por elas antes de dormir com elas. Então elas me ouvem orando. Também nós oramos antes das refeições, em todas as refeições, isso também sempre aconteceu na nossa casa. Mais tarde, quando elas começaram a ficar um pouquinho mais, aprender a falar, a formar frases, eu comecei a ensinar elas a orar, para que então sempre elas orassem e depois eu orasse antes de dormir. Também nós sempre estimulamos elas a orarem antes das refeições. Nem sempre eles querem orar, mas nós podemos sempre estimular. Lembrando que a partir do momento que a criança já sabe falar, ela pode decorar coisas, não é, gente? Outro dia eu li numa frase, se é que teu filho sabe decorar galinha pintadinha, ele pode decorar um versículo bíblico. Deus é amor. Pronto, um versículo bíblico, 3 palavras. Então você pode ensinar para os teus filhos. A Ana Júlia, antes dos 2 anos, ela sabia completar a oração do Pai Nosso. A gente começava e ela terminava. A Manuela, com 5 anos, já sabia acho que uns 10 versículos bíblicos de cor, mais a oração do Pai Nosso, mais os 10 mandamentos. Porque eram coisas que nós fazíamos eles decorarem. Pode parecer, ai Melina, mas decorar? Bem, se pode decorar uma letra de uma música, pode decorar um versículo bíblico. E a Bíblia própria fala que a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre produz frutos. Então, ainda que eles estejam decorando por decorar, é a palavra de Deus. E eu creio, na minha fé, que ela é poderosa e eficaz. Então, Deus é amor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não temas, crê somente. Para Deus nada é impossível. São versículos curtos que podem ajudar o seu filho a compreender a palavra de Deus e você pode estar ensinando eles. Quando a criança começa a aprender a ler, você pode colocar esses versículos escritos na parede. Eu ouvi de pessoas que desenhavam o versículo com desenhos mesmo para a criança conseguir ler, mesmo sem ser alfabetizada ainda. Então são maneiras de você introduzir a palavra de Deus dentro da rotina dos seus filhos. Uma outra coisa que a gente começou muito cedo aqui em casa foi a leitura da Bíblia. Então quando as crianças eram menores, antes de serem alfabetizadas, nós lemos, a Ana Juliana tem 4 anos, então ainda não é alfabetizada, nós lemos ou aquela Bíblia infantil, histórias bíblicas para eles. No caso, a Ana Júlia, ela já tem um livrinho devocional que tem um versículo e um texto relacionado ao versículo, que todo dia nós lemos com ela e nós tentamos ensinar ela, tentamos instigar ela para entender sobre aquele texto que foi falado. Então eu tento trazer isso para a rotina dela. E depois, quando a criança foi alfabetizada, nós demos para a Manuela, né, que já foi alfabetizada, uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Você também pode optar pela nova versão transformadora, que é uma linguagem mais fácil e acessível para as crianças, mas é a Bíblia mesmo. E ela foi estimulada desde muito cedo a ler pelo menos um pouquinho da Bíblia todo dia. Depois, quando ela já estava com cerca de 7, 8 anos, ela escolheu ler um capítulo da Bíblia por dia. E no ano passado ela escolheu começar a Bíblia lá de Gênesis. Hoje ela já está em Salmos, lendo um capítulo por dia. E isso foi muito legal porque partiu dela. Ela passou por todos os livros mais difíceis, como Levítico, Números para mim, um livro que é difícil de ler às vezes, e ela passou por todos eles, desde a sequência lá no comecinho e já está em Salmos. Isso partiu dela. Então hoje a leitura da Bíblia e o devocional, que é esse tempo de devoção com Deus, faz parte da rotina das crianças. Então elas acordam, a Manuela, como já faz sozinha, ela toma o café da manhã e daí ela lê a Bíblia, ela lê o livro devocional, ela também tem um livro devocional para ela, que é o Pão Diário Kids, que é para crianças de 7 a 9 anos, e ele vem com um versículo bíblico, com um texto falando sobre aquele versículo, que traz para a realidade da criança, a rotina dela, e uma oração. E ela também lê a Bíblia, ela também ora. Isso é a rotina dela. Com a Ana Júlia, eu sento com ela, a gente faz uma oração bem curtinha, rapidinho. Deus, fala comigo, me ensina a tua palavra. A gente lê o devocional dela e eu tento trazer para ela aquela verdade que a gente leu ali pro dia a dia dela. Relaciono com a história da escola, com algum amiguinho da escola e a gente ora também depois. Gente,
3, 4, 5 minutinhos. Sério, não é muito tempo. A criança tem 4 anos, ela não vai ficar focada naquilo. Então, é uma coisa que a gente consegue sim adequar à nossa rotina. E a gente não pode abrir mão disso. Se a sua fé é importante para você, então invista tempo em ensinar os seus filhos nessa mesma fé. É aquela questão, é prioridade? Então faça ser prioridade. Invista tempo nisso. E não perca de vista aquilo que Deus quer fazer na vida dos seus filhos através de você também. Então isso eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo Maternidade Simples, que não é focado nisso, mas é porque muita gente me pergunta. E eu tenho certeza que pode estar ajudando vocês também a incluírem isso na vida dos filhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que nesse canal nós sempre temos vídeos sobre criação de filhos e queremos ajudar vocês nessa tarefa árdua, mas tão gratificante. Então não se esqueça de se inscrever.